Exemplo 2. Então a gente quer calcular a área da região E limitada pela elipse, certo? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Essa elipse aqui. Né? A gente representou uma elipse aqui de forma geral, porque a gente não conhece quem é A e quem é B. Tá? Conhecida a área do círculo. Então se a gente conhece a área desse círculo aqui, ó, o quadrado mais v quadrado menor ou igual a b quadrado, tá? Então é um círculo de raio, quer dizer, o interior, né? O círculo e o interior do círculo de raio B, né? Então se eu sei a área desse, eu quero calcular quanto que é a área desse, tá? Bom, pessoal, o que é a área? Então primeiro vamos observar o seguinte, ó. Aqui eu tenho a equação da elipse. A gente vai querer trabalhar essa equação da elipse de forma que eu chegue em alguma coisa aqui para saber quem que vai ser o meu U, o que eu vou chamar de U e o que eu vou chamar de V. Tá? Bom, como é o interior da elipse, então é isso aqui menor ou igual a 1. Então essa é a equação da região E. Então todos os x e y que satisfazem essa equação moram aqui em E. Agora, quem mora... Vamos tentar encontrar a partir disso uma equação parecida com a equação do interior dali, daquela região de C. Então, vamos lá. Então, se a gente pega aqui, ó, vamos tentar... Eu vou querer passar o B multiplicando, não é? Então, vamos tirar o B em evidência aqui. Então, eu posso escrever 1 sobre B ao quadrado vezes... Então, olha só, esse primeiro termo não tem b quadrado, mas como então eu estou multiplicando por 1 sobre b quadrado, para eliminar eu vou ter que multiplicar por b quadrado aqui o primeiro elemento, né? Porque esse por esse vai dar 1. Sobre a ao quadrado, x ao quadrado. Tá? Esse primeiro termo, então, fica com essa cara. E o segundo termo, quando a gente tira 1 sobre b quadrado, fica só y ao quadrado. Menor ou igual a 1. Agora, o b, ó, 1 sobre b está multiplicando, vai passar dividindo. Mas dividir por 1 sobre b é a mesma coisa que multiplicar por b quadrado. Quer dizer, dividir por 1 sobre b quadrado é a mesma coisa que multiplicar por b quadrado. Então aqui eu vou ficar, ó, vou tirar tudo, é tudo quadrado isso, não é? Então eu posso escrever b sobre a x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual, passo o b multiplicando, b quadrado. Ok? Então, olha só, eu cheguei em alguma coisa ao quadrado, mas alguma outra coisa ao quadrado menor ou igual a b quadrado. Então, olha só, é só eu pegar esse primeiro termo aqui, ó, e chamar de U, e esse segundo termo chamar de V. Tá? Então, eu tenho aqui U quadrado mais V quadrado menor ou igual a B. Então, quem vai ser a nossa transformação que eu vou querer? Então, a nossa transformação que leva o círculo, eu tenho que achar a equação dessa transformação, que leva esse círculo aqui, com o seu interior, na elipse com o seu interior. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ela vai pegar então U e V e vai levar em... Bom, agora eu preciso isolar, né? Porque, na verdade, o que a gente encontrou foi a inversa dela, né? A gente encontrou que U tem que ser b sobre a x e v tem que ser y. Né? Então eu tenho que isolar o x e o y. Né? Então o x é igual a sobre b vezes u. Né? E o y é v. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o x é a sobre b u e o y é v. Então essa função aqui, essa transformação, ela leva então esse círculo, né, esse disco, na verdade, nessa região E, né, dada aí limitada pela elipse. Tá bom, pessoal? Vocês podem conferir que essa transformação de fato leva esse conjunto naquele outro lá, tá? Bom, é exatamente o que foi obtido aí, né? A sobre B vezes U e V. Então essa que é a ideia, é assim que a gente faz esses cálculos, é assim que a gente desenvolve essa transformação. Muito bem. Então agora vamos ver como que a gente pode fazer aqui. Ó. Então achei essa transformação. O que eu preciso? Eu preciso garantir que essa transformação seja injetora, né, sobre a região, sobre o círculo, sobre o disco, né?
e que elas tenham jacobiano diferente de zero. Né? Um determinante jacobiano diferente de zero. Então vamos ver. Bom, por que ela é injetora, pessoal? Olha só, o primeiro termo depende só de U e o segundo termo só de V. Então, com isso aqui a gente já observa, já nota que ela é injetora. Por quê? Porque se eu tiver, ó, T de U1, V1 igual a T de U2, V2, o que significa isso? Ó, T de U1, V1 vai ser A sobre B, U1, V1. E esse aqui vai ser A sobre B, U2, V2. Então, olha só, eu já tenho que esses dois pontos coincidem. Então, quer dizer que esses dois são iguais e esses dois são iguais. Aqui eu já garanto a igualdade entre V1 e V2. E aqui, ó, como é o mesmo A sobre B, eu posso dividir. Ambos não são zero. Então, posso dividir dos dois lados. Então, esse aqui cancela com esse, eu vou obter a igualdade entre esses dois. Ou seja, os pontos vão ser iguais se as imagens forem iguais. Tá? Então, isso significa que ela é injetora. Então, note que T é injetora e, né, é injetora em E, em C, e o jacobiano, né, dessa transformação vai ficar quanto? Vamos dar uma olhada. Bom, jacobiano, então, vamos calcular. Então, a primeira função coordenada, A sobre B vezes U. Derivada em relação a U, A sobre B. A primeira função coordenada, derivada com relação a V, bom, não depende de V, então zero. Segunda função coordenada, V, derivada em relação a U, zero. Derivada em relação a V, 1. Qual que é o determinante, então? O determinante jacobiano é A sobre B vezes 1 menos 0 vezes 0. Então é A sobre B, que é diferente de zero, porque tanto A quanto B são diferentes de zero. Tá? Então, A sobre B, então o determinante da jacobiana é diferente de zero em todo o conjunto C, né? Em todo esse disco. Tá? Em todo esse disco. Beleza. Então aqui, pessoal, ó, só corrijam aí, né? Porque o certo não é falar círculo, né? Porque o círculo é só casquinha. É disco. Tá? Então pode pôr disco aí. Muito bem. Jóia. Então, quer dizer que vale o I, vale 2i, né? Então quer dizer que eu posso utilizar o teorema de mudança de variável, né? Então eu quero calcular a área do conjunto E. Por definição, a área do conjunto E é a integral múltipla, né, sobre a região E da função 1 dx dy, certo? Que é aqui. Muito bem, então, olha só, em vez de fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou compor com a transformação t. Então essa aqui é a nossa função constante igual a 1. Se eu componho com qualquer coisa, vai continuar a função constante igual a 1. Então isso aqui vai ficar a integral sobre c da transformação 1, né? Da transformação 1, que é a composta, vezes o módulo do determinante, né, de A sobre B, du, dv. Certo? Beleza? Então, como que a gente fica aqui? Ó? A gente fica, então, com o módulo de A sobre B, como A e B tem que ser positivo, que são os tamanhos aqui do eixo menor e do eixo maior. Então são positivos, então o módulo é ele mesmo, só que são todos constantes, então pulou para fora, então vai ficar A sobre B, a integral de C du dv. E o que é isso aqui? É exatamente a área do disco. Então, o que o exercício pede? É para calcular a área da região E, sabendo, né, conhecida a área do disco. A área do disco é exatamente essa daqui, ó. Então isso aqui é A sobre B, a área do disco C. Tá? Então é isso que a gente precisava fazer. Tá? Então com isso a gente consegue desenvolver essa forma. Bom, a área do disco a gente conhece, né? É πr², não é? Bom, e o raio do disco, né, ali é B.
Então quer dizer que isso aqui é A sobre B, π vezes R ao quadrado. O raio é B, então B ao quadrado. Então essa potência vai cancelar com essa aqui, então isso vai ficar AB π. Então quer dizer que a área, né? Então a área dessa região aqui é A vezes B vezes π.